dia, boa noite. Então, nesse conteúdo de hoje, a gente vai ver a ideia de controle por referência, controle de alimentação de estados, quando a gente quer fazer um seguidor de referência, não só fazer com que o sistema seja estável, mas também garantir que ele siga um comportamento que a gente deseja, né? Em geral, quando a gente faz estudo de controladores, a gente considera sempre que a gente está querendo levar o sistema para a origem, para o ponto x igual a zero, que a gente quer que o sistema fique em repouso. Mas, em geral, numa situação mais prática, isso não é o que a gente deseja. Por exemplo, se eu quero fazer um motor ficar girando numa velocidade constante, eu não quero que ele fique em repouso, eu quero que ele fique na velocidade constante. Ou se eu quero que o pêndulo ele fique na posição ereta, né? No caso π zero, considerando que 0, 0 é o pêndulo, ângulo zero é o pêndulo embaixo, na posição de repouso normal, eu quero o pêndulo invertido, eu quero que ele fique para cima, o problema da vassourinha do Chaves. Então eu não quero que ele fique na origem, eu quero que ele fique com ângulo de π, ou menos π, ou enfim. Então por isso que é interessante estudar o controle por referência. Quando a gente vê as referências em geral que analisa o controle por realimentação de estados, dependente se é não linear, robusto, a gente sempre considera que vai para zero, porque a gente não tem perda de generalidade nenhuma. Quando a gente quer estudar um sistema em torno de um outro ponto, em geral, basta a gente fazer uma mudança de variáveis, uma mudança de coordenadas, como a gente fez mais ou menos na aula de linearização. Que talvez, se eu lembrar, vou deixar em algum canto aqui o linkzinho. Quando a gente quer fazer um seguidor de referência, quer fazer um sistema que não fique parado no ponto zero, mas que ele fique... Pode ser parado mesmo, pode ser num movimento constante, porém desejado. Quero forçar um comportamento desejado nesse meu sistema. A gente precisa colocar... ou melhor, normal a gente colocar algumas estruturas em torno do meu sistema de controle, tá? Só para, vamos dar um exemplo aqui, qual que seria o problema do controle por regulação. Então vamos supor que eu tenho esse sistema, ignora a saída por enquanto, mas eu tenho essa dinâmica de sistema, esse sistema é instável, e eu sei que esse sinal de controle, perceba que eu ganho de limitação de estados, com ganhos menos 4 e menos 7, eu vou alocar os polos em menos 1 e menos 2. Então, um sistema estável, ok? Aqui a gente só está garantindo a estabilidade. Só não é pouca coisa, mas a gente está garantindo a estabilidade e está garantindo que vai para zero. Se eu fizer a simulação, vamos fazer a simulação aqui. Já deixei ele pronto. Estratégia, coisa de culinária. Coloco o bolo no forno e já tirei ele prontinho depois. Vamos supor que eu tenho esse sistema aqui, então vamos colocar aquela dinâmica. Aqui eu estou usando o Scilab, tá? Porque ele tem essa ferramenta que é gráfica para fazer simulação de sistemas, parecido com o Simulink do MATLAB. Então eu vou colocar aqui a minha matriz. Minha matriz no caso é 0, 1, 2 e 4. Meu B ali é 0, 1. O meu C, aqui gente, eu estou fazendo meio passo a passo aqui, pode ser chato. Mas para quem está começando agora é interessante, a gente tem que ter paciência para quem está começando. Eu vou colocar a matriz C aqui como a matriz identidade, 1, 0, 0, 1, e o D como 0, 0. Por quê? Porque eu estou fazendo uma realimentação de estados. Eu vou ter aqui os meus estados saindo do meu sistema. Vou supor que eu estou realimentando os estados do meu sistema. Então eu preciso que a saída seja os estados. Quando eu olho aqui, eu vou cancelar aqui, quando eu olho nesse bloquinho, o que é a estrutura da minha saída? Y igual a cx mais du. Então, se eu quero que y seja igual a x, que a saída do meu sistema sejam os estados, eu vou forçar o C ser a matriz de identidade e o D ser igual a zero. Então, é isso que eu faço aqui. Vamos voltar, porque eu tinha cancelado, né? 0, 1, 2, 4, 0, 1, aqui 0, 0. Então, é por isso que eu coloco C como matriz de identidade, 1, 0, 0, 1. E eu dei uma matriz de zeros, que tem que ter o mesmo número de linhas na matriz C. Ok? Os estados iniciais, como o sistema de segunda ordem, eu vou colocar dois estados iniciais, por exemplo, 2 menos 5. Só porque se eu começar ele em 0, 0, 0, 0, ele vai ficar simplesmente parado, não vai ter graça nenhuma. Ok? Então, só para a gente analisar, eu vou colocar aqui uma entrada. Só porque ele vai dar erro se eu não colocar entrada nenhuma, então eu vou colocar aqui um degrau. Só colocar um degrau aqui de 0, ou seja, estou jogando 0 no meu sistema.
Só para a gente ver o comportamento dele mal aberto. E vejam que ele é instável, ele está indo para o menos infinito, os dois estados. Então, o sistema é instável como a gente imaginou mesmo. Ok? Então vamos tirar essa entrada, porque minha entrada vai ser a minha entrada de controle. A entrada nesse caso é o U, que é K vezes X. Então, vamos colocar aqui os ganhos. Então, para as matemáticas, eu vou colocar o meu ganho. Então, eu vou colocar aqui aquele ganho que a gente achou, que é menos 4 e menos 7. 4 menos 7. Ok? Então, é o ganho vetorial. No MATLAB, esse bloquinho de ganho vem com umas opções aqui embaixo que você precisa setar para que que esse produto aqui seja produto matricial, que vai ser o vetor x, k vezes o vetor x. Senão ele vai fazer produto ponto a ponto, fica uma coisa bem zoada, então tem que prestar atenção nisso daí, ok? Aqui no Scilab ele já considera isso direto, então vamos ligar aqui, bonitíssimo, olha que lindo, né? Então a gente dá uma otimizadinha, sucesso. Então, quando eu faço a limitação de estados, então o que está acontecendo? O sinal de controle U que está entrando aqui é o K vezes o X que está saindo aqui, porque eu forcei a saída ser o X. Quando eu rodo isso aqui, ambos foram para zero. Muito bem. Mas não é isso que eu quero. Quando eu quero fazer o controle por referência, eu quero que essa minha saída, a minha saída, ela siga um comportamento desejado. Por exemplo, vamos supor nesse sistema aqui, quando eu estou definindo y, a saída como estado x2, então isso aqui é uma maneira de dizer que eu quero que x2 siga o meu comportamento de referência, siga o meu sinal de referência. Ok? Tem duas formas que eu vou mostrar aqui como é que a gente faz isso. Uma vou mostrar porque sim, mas eu prefiro a segunda técnica, que eu acho mais interessante por vários motivos, mas tá aí opções para a gente ver. Primeira ideia é o seguinte, então aqui é uma estrutura de sistema, ok? Então aqui eu coloquei em termos de função de transferência, mas é só para facilitar um pouquinho, para deixar um pouquinho mais compacto. Então aqui está saindo os estados x e aqui a entrada u, que está sendo, ignorando, se a gente considerar num primeiro momento, se a gente considerar só essa realimentação aqui, é a nossa realimentação de estados. Ok? A gente está jogando x aqui e u como k vezes x. Então, só a estrutura aqui, ignorando esses outros blocos, é simplesmente a alimentação de estados. Então, antes, como eu estava falando da furadeira do vizinho me atrapalhar, essa é a alimentação de estados normal que a gente tem aqui, que foi que a gente modelou aqui no Scilab. A saída são os estados, a gente realimenta com esse ganho, joga aqui e estabiliza o sistema muito bem. Agora, vamos supor que eu tenho essa saída, eu quero que essa saída siga sinal de referência. Sinal de referência, por exemplo, vamos supor que o sistema é motor, eu quero que ele fique girando uma velocidade de 10 RPM. Então, eu jogaria 10 RPM aqui no valor de referência. Então, eu quero que a saída medida, que no caso é a velocidade, seja aquele valor desejado. A primeira maneira de fazer isso, que eu chamei aqui de abordagem 1, que não é a minha preferida, mas tudo bem, se eu quero, baseado na ideia de que se eu quero que a saída seja igual a referência, então, e eu estou manipulando direto os estados, então eu vou criar um sinal XR, que são os estados de referência, a partir do produto com esse bloco aqui, que já a gente vê como calculo. Então, eu vou criar os estados de referência e fazer com que essa comparação entre os estados atuais e os estados de referência. Então, com isso, se o X seguir o XR, então eu vou estar supondo que o Y vai seguir o R. Beleza? Como que eu crio os estados de referência? Mas primeira coisa, vamos pegar esse exemplo do motor mesmo. Então, eu quero que ele esteja girando. Então, o estado de referência, sem referência à velocidade, então a velocidade vai estar naquele valor. E, por exemplo, a corrente de armadura que está dentro do motor vai ter que ser um outro valor de referência, de forma que, em regime permanente, eu tenha aquela velocidade observada. Então, não é trivial eu, só a partir de uma informação, criar os estados todos de referência. Segundo ponto, é que nesse caso aqui, vamos supor que numa situação hipotética que os estados estão seguindo estados de referência. Então quer dizer que o sinal que está vindo aqui está sendo zero, porque eu estou fazendo uma subtração entre as duas coisas. Zero vezes qualquer coisa vai dar zero, então vou estar jogando zero de tensão no meu motor. E ele não vai ficar girando naquela tensão constante. Então eu preciso, nesse tipo de sistema,
fazer com que no regime permanente, para que meu sistema siga o meu sinal de referência, eu preciso ter uma entrada constante, uma entrada de regime permanente. Então é por isso que, na verdade, a gente acaba usando esse tipo de estrutura, que a gente chama de feed forward, que é uma alimentação para frente, que é uma alimentação para frente, em que eu somo, além daquela estrutura que a gente já viu no slide anterior, eu somo aqui um valor que eu chamo de USS, que SS é de steady state, né, de regime permanente, que é o caso do sistema de tipo zero, né? Então, eu preciso jogar esse sinal constante aqui. Então, além de criar os estados de referência, eu tenho que calcular a partir do valor de referência qual que é a entrada constante que eu preciso estar jogando nele no final das contas. Né? Por exemplo, vamos supor que eu observei, por qualquer motivo ali, que para girar na velocidade de 10 RPM eu preciso de uma tensão de 2 volts. Então, aqui eu estaria jogando 2 volts, certo? Aqui ficaria 0, então ele fica esse valor constante no final das contas aqui. Então, o objetivo é eu gerar essa matriz NX e essa matriz NU de forma que eu tenha essa transformação da referência para o estado de referência e essa geração desse sinal de controle constante, o SS. Para fazer isso, eu preciso observar o seguinte. Eu estou supondo que o meu estado de referência, eu vou chamar aqui de XSS também, que é um valor constante, que seria os estados em regime permanente, steady state, ok? E que em regime, minha referência Y tem que estar seguindo o meu sinal R, de entrada da minha referência, que por sua vez tem que ser o C vezes o X. Minha saída é CX, ok? Então, C vezes X tem que ser aquele R. Então, o que eu estou falando é que esse cara aqui, que é o C vezes X, tem que ser igual ao R, na situação de regime permanente, ok? Como C vezes X tem que ser igual a R, e por sua vez o X, SS, o XR, é dado pelo produto do NX vezes o R, então, o que eu estou falando aqui, esse XR é dado por NX vezes R, e que por sua vez R tem que ser igual a C vezes X. Então, são essas duas igualdades que eu tenho aqui, no ponto 1 e 2, que quando eu jogo juntos, eu chego à conclusão que esse cara aqui tem que ser igual à identidade, porque daí eu tenho R igual a R. Então, C vezes NX tem que ser igual à identidade. Cheguei na primeira igualdade, segura ela. Por outro lado, o meu estado em regime permanente, eu estou supondo que ele está zero, que ele está em equilíbrio. Ah, mas e se eu quiser que esse estado siga uma trajetória de referência, não um ponto de referência? Não consigo com essa técnica. Aqui, esse é o principal limitador dessa técnica. Eu tenho que supor que o sistema vai atender a um ponto de equilíbrio, não uma trajetória de equilíbrio. Não posso supor aqui no exemplo do motor que minha velocidade vai ficar oscilando, que minha referência seria uma velocidade oscilante. Então, como o sistema é AX mais BU, então na situação de regime permanente, AX mais BU tem que ser igual a zero, que ele vai estar no equilíbrio. O que é o XSS? É o NX vezes R. O que é o USS? É o NU vezes R. Que é esse caso aqui, o USS é o NU vezes o R. Ok? Então, a XSS mais BNU é igual a zero. Muito bem. Então, a partir desta equação e desta equação, eu monto esse sisteminha de equações. Ok? Eu montei aqui de maneira matricial. Percebam que A vezes NX mais B vezes NU é igual a zero, que essa é a segunda equação. E que C vezes NX é igual à identidade, que é essa primeira equação. Então, aqui é como se fosse um sistema linear de equações. Para obter o valor dessas incógnitas, eu passo essa matriz invertendo para o outro lado. Então, é por isso que eu consigo calcular dessa forma aqui. Então, eu consigo calcular NX e NU a partir dessa expressão. Então, vamos ver como é que a gente faz aqui no nosso exemplo. Eu vou pegar um exemplo um pouquinho diferente, que eu percebi que aquele exemplo dava errado. Então, eu mudei aqui a matriz C para ser x1 mais x2, e já vou falar porque que deu errado, é uma outra limitação. Então, eu vou considerar esse sistema aqui. Então, eu vou querer que esse sistema siga uma referência. Então, o que vai ser o A? É o 0, 1, 2 e 4, B é o 0, 1, o C é igual a 1, 1. Eu vou criar uma matriz que eu chamo de A aumentado, que é essa matriz aqui, desculpa, gente, que é essa matriz aqui, que é A, B, C e 0. Então, percebam que se eu tivesse mais entradas e mais saídas aqui, eu teria uma matriz de zeros, um vetor de zeros de outras dimensões.
E meu n solução vai ser o inv aumentado vezes 0,01, que é 0,0 aqui, né? Tipo, o número de linhas aqui igual ao número de linhas aqui, vezes uma identidade de dimensão 1, ok? E obtenho essa matriz n sol, que no caso, essa matriz aqui. E eu respeito as dimensões. Como A tem duas linhas, nx vai ser duas linhas, então nx é esse vetor 1, 0 aqui. E o nu é igual a esse menos 2. Então, eu achei o nx, que é 1, 0, e o nu, que é menos 2. Vamos testar isso aqui lá no sistema? Vamos! Então, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou colocar meu sinal de referência, então vou colocar minha fonte aqui um degrau. Vamos supor que eu queira que esse sistema seja lá fisicamente o que significa, não tem significado, mas eu quero que a saída vá para o 5 no final das contas. Beleza? O 5, aqui, né, lembrando que eu estou fazendo, aqui tem o sistema, e eu estou fazendo leitura dos estados. Então, aqui são os estados que estão saindo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a minha matriz C, que no caso é o 1, 1. Para quê? Para gerar o Y aqui. Então, aqui, nesse ramo aqui, está vindo a saída Y, ok? Y aqui. Está vindo a saída Y aqui. Aqui é o X, que está vindo para cá. X, e aqui seria o Y, que é o C vezes X. Muito bem, então a gente joga o C para fora da matriz, só para a gente poder ter os estados aqui evidentes. Então, eu vou criar, aqui é o nx, que o nx é 1, 0, ok? Eu vou deixar dessa forma aqui, fica mais fácil de enxergar, eu acho, né? Nx aqui. Que, como eu defino no workspace nx dessa forma, então tá dominado. Então, vou comparar, né, com os estados aqui negativamente, então vou pegar um somadorzinho, vai ser operações matemáticas, vou pegar esse bloco aqui, summation, então aqui eu vou colocar menos 1, mais 1, para que a primeira entrada ser o menos e a segunda entrada ser o mais. Eu vou deixar, vamos deixar esse bloquinho aqui separado, que isso aqui é o ganho K, ok? O ganho K ele vai vir aqui, então percebam que o ganho K ele está aqui, logo depois do somador. E dessa entrada aqui eu vou vir no meu X, olha que maravilhoso, que tá muito bem. Então vai vir o X aqui. Vamos jogar um pouco mais para cá. Vamos fazer isso aqui assim, para ficar visível e a gente ver o que a gente está fazendo. Muito bem, olha que perfeição, retíssimo. Então, tá aqui o K, muito bem. E depois eu tenho que somar, aqui, então vamos somar. Vamos somar, então, as duas entradas são somas, eu vou colocar aqui mais um. Vamos somar essa entrada com o quê? Com o NU vezes o R. Então, eu vou criar um bloco aqui, que vai ser meu NU, que já está definido no workspace como sendo menos 2. E eu vou colocar ele vindo aqui no meu somador. Vamos colocar tudo otimizado aqui. Muito bem. Então, esse elemento aqui que daí entra no meu sistema. Vamos ver se funciona? Normalmente não funciona de primeira, né? Funcionou de primeira. Então, o que está acontecendo? Aqui nesse primeiro 1 segundo, na verdade, a referência só está a partir de 1 segundo. Vamos mudar isso aqui, né? Para a referência começar logo no tempo inicial de simulação. Então, tá lá. Então, ele está atendendo ao 5, que é a nossa referência definida ali. Se eu colocar um outro valor de referência, por exemplo, 7, e está aqui no 7 o valor de referência, né? No caso, o Y, que é o que eu estou lendo aqui. Show? Muito bem. Então, essa é a primeira estratégia de controle por referência.
Quais são as desvantagens? Primeiro que ela não é robusta, no sentido que se eu tiver algum ruído atuando aqui, eu vou estar simplesmente transferindo o ruído para frente. Eu não tenho uma robustez nesse sentido. E outro problema é que eu estou supondo que minha referência é um valor constante, né? No sentido que eu tenho que supor, quando eu fiz aquele desenvolvimento todo, supus que meus estados em regime permanente estão indo para zero. Não que eles estejam seguindo uma trajetória, uma oscilação ou qualquer outro comportamento. Eles têm que estar parados num ponto no final das contas. Ok? Uma segunda estratégia que consegue prever esse tipo de referência oscilante, outros tipos de situações e é mais robusto, é usar a ideia do integrador. Que então é uma outra abordagem. O que eu faço? Eu tenho aqui meu sistema em malha fechada, com normal, o meu ganho de limitação de estados. Percebam, né, que o meu ganho de limitação de estados foi o mesmo que eu obtive lá no começo, do problema da regulação. Então eu estou adaptando a malha de controle para transferir, ao invés de ir para o estado 00, ir para o estado desejado de referência. Mas o ganho de limitação de estados é o mesmo. A técnica de alocação de polos você faz uma vez. Depois você mudou a referência, você vai mudar a sua estrutura do seu sistema de controle. Tá? Então, voltando aqui, o que eu faço aqui? Eu adiciono esse sinal aqui, esse bloco, esse integrador. O que eu estou fazendo? Eu faço uma comparação entre a saída que eu obtenho com o meu sinal de referência. Eu quero que minha saída siga a referência. Quero que esse cara aqui seja zero. Okay? Então, eu jogo isso no integrador, multiplico por um ganho, que a gente vai obter também, e eu somo isso aqui ao meu sistema. O efeito prático disso aqui é que, no final das contas, nesse nosso exemplo do motor, que eu estou dando aqui ilustrativo, mas que não condiz com o sistema que eu estou usando aí, eu preciso de uma tensão constante para manter ele girando numa velocidade constante, por exemplo. Esse integrador, a partir da integral do erro, ele vai na saída, como ele é um acumulador, esse integrador, ele tem essa função de acumulador, ele vai me jogar, ele vezes esse kq, aquele valor final de tensão que eu desejo. Então, por exemplo, se para manter a 10 RPM eu preciso de 2 volts, ele vai girar aqui automaticamente, eu falo isso com algumas aspas, porque a gente vai projetar isso, para que aqui sejam os 2 volts necessários para entrar no sistema de controle U. Né? E aqui ele vai estar mais ou menos no zero. Então, é uma ideia mais ou menos do que vai acontecer, ok? Então, ele substitui essa malha de feed-forward que a gente tem aqui na outra estratégia também. Além de o integrador, ele elimina ruídos, ele tem uma certa robustez maior, então ele é bem mais interessante. O que eu pago para isso? Eu tenho que colocar uma dinâmica extra, eu aumento a ordem do meu sistema. Então, se o meu sistema é de ordem 2, como eu adicionei um integrador, um acumulador, um elemento de memória aqui, eu vou ter agora uma dinâmica extra no meu sistema. Então, aumento a ordem do meu sistema. O sistema aqui, se esse cara aqui for de ordem 2, então meu sistema total integrador vai ter ordem 3. Se eu tiver mais referências, eu vou aumentando uma ordem para cada referência que eu jogar. Mas esse é um preço baixo a se pagar numa situação prática. Implementar o integrador é tranquilo. Então, vamos descrever esse sistema aqui. Então, eu tenho que inserir uma nova dinâmica. Que dinâmica eu vou inserir? Eu vou colocar como uma nova variável de estado a saída do integrador, que eu estou chamando de Q. Então, o que seria o Q ponto? Q ponto, ele está aqui na entrada do integrador. Eu derivo o Q ponto, eu integro o Q ponto, eu obtenho o Q de volta ao original. Matemáticos me perdoem, mas é isso que acontece. Então, o que é o Q ponto? Vai ser o R menos Y. Q ponto é o R menos Y. Que, por sua vez, o Y é o CX. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a dinâmica do sistema original, x ponto igual a x mais BU, mais a dinâmica do integrador, que é Q ponto igual a menos Y mais R. Colocando isso de maneira matricial, eu tenho descrito dessa forma, x ponto igual a x mais BU, ok? E o Q ponto igual a menos CX mais o R. Então, tem essas matrizes aqui. Muito bem, estamos no meio do caminho. O que é o sinal de controle? O que é esse U que está aqui? Esse U que está aqui, ele é dado pelo Kx, por essa malha que está vindo aqui, Kx, mais o Kq vezes a variável Q de t.
Mas esse ganho aqui que eu vou ter que calcular mais. Então eu vou provavelmente aproveitar o meu ganho de alimentação de estados, mas eu vou calcular um ganho extra. Na prática, a gente acaba até mudando esse ganho aqui, mas vou calcular esse ganho extra. Então, meu sinal de controle vai ser kx mais o kq vezes o q, que eu posso descrever dessa forma. K vezes x mais kq vezes q. Jogando esse cara no U que está aqui, então o que eu tenho? Esse elemento aqui é o U de t, que é o k vezes o x, ok? Só que colocando em evidência, eu vou ter essa estrutura toda de controle quando eu jogo lá na minha descrição do meu sistema total. O que eu tenho aqui? Ah, o A mais BK, muito bem. É um A mais BK com um A mais BK da alimentação de estados normal que a gente estava acostumado. Então, como que eu projeto esse sistema de controle? Eu vou fazer uma alocação de polos, mas em vez de fazer uma alocação de polos no A e no B originais, vou fazer uma alocação de polos numa matriz A aumentada e numa matriz B aumentada. E eu vou obter, como consequência, um K aumentado, que me contém os ganhos de realimentação de estados normais e o ganho do meu integrador. Essa parcela aqui ela não entra no cálculo do ganho. Ele só está aqui para garantir que no final das contas o x ponto e o q ponto vai seguir essa referência de maneira, né, dependendo do meu c, que é a minha variável de saída. Ok? Então vamos fazer isso aqui na prática. Vamos fazer primeiro o projeto, obter esse ganho K-chapéu. Então, meu A aumentado. Opa, aqui. Então, meu A aumentado, nesse caso aqui vai ser o A 0, 0. Então, percebam que é uma matriz de zeros. Né? Tem que ter o mesmo número de linhas de A, menos C e 0. Então, aqui é uma matriz aumentada. O A 0, 0, menos C e 0. O meu B aumentado, ele é B e 0, que é dado por isso aqui. Então, vamos fazer a alimentação de alocação de polos. Então, eu vou criar um K aumentado, que vai ser, aqui no Scilab, o comando de alocação de polos é o ppol, né? No MATLAB é o Acker, no Octave também, né? Acker e Place. Então, eu coloco o A aumentado, B aumentado, e os polos que eu quero alocar. Então, vou colocar os polos menos 1, menos 2, só que eu preciso de mais um polo porque eu mantenho a ordem do sistema. Né? Pode ser, isso é um probleminha da técnica, é mais uma variável de decisão que dá liberdade, mas também pode dificultar um pouco o meu projeto. Vou colocar, porque eu sou muito criativo, menos 3. Como o ppol, assim como o Acker Place, supõe realimentação negativa, vou colocar o menos para ficar realimentação positiva. E está lá meu ganho. Então, esse aqui, os dois primeiros, que são dois estados, são meu ganho de limitação de estados. E aqui é o meu ganho do integrador. Então, percebam que aqui ele está da forma K, que são os dois primeiros, que são dois estados, e o KQ, que é esse último aqui, que é um integrador só. Beleza? Então, meu K vai ser 7 menos 10, e o KQ vai ser 6. Vamos lá na simulação. Eu vou apagar isso aqui tudo. Ah, meu Deus, vou apagar isso aqui tudo. Por exemplo. Tá. Então vamos lá. Então primeiro eu tenho meu bloco de realimentação de estados. Vou colocar meu somador. Aqui uma variável de soma. Então por isso que eu gosto de usar o somador, porque é a realimentação positiva. Porque aqui fica mais, né? Se eu usasse a realimentação negativa, aqui seria menos, do integrador seria mais, seria um pouquinho mais complicado. Eu me confundo pessoalmente, então é por isso que eu gosto de usar a alimentação positiva. Tá aí os meus segredos. Então eu venho aqui, vamos colocar otimizado tudo. Muito bem. Então vamos fazer igual outra vez, eu vou colocar a estrutura de integrador aqui. Tá aqui. Muito bem? Então, eu fiz essa realimentação aqui, que esse aqui é o meu U, aqui. Eu vou agora comparar meu Y como referência, então, vem o somador, vou colocar aqui menos, toda vez que eu... Aff, Maria. Muito bem. Aqui vem o Y. Shows? Então,
eu vou multiplicar aqui, vou colocar o meu ganho aqui, virar para cá, e vamos colocar um integradorzinho. Cadê o integradorzinho? Sistema. Vamos colocar o integrador, que aqui nos sistemas de tempo contínuo, então tá aqui a integral. E aí, vamos lá. Coloco aqui, ficou super colado. Aqui, aqui, e no final das contas ele vai somando ali. Então, vamos comparar. Então aqui integrador, aqui eu ganho com aqui, somando, com a alimentação dos estados, tá aqui a estrutura de integrador. Então, vamos ver se dá certo. E foi para o set que estava definido ali no meu degrau unitário. Muito bem, então ele seguiu a referência. Show? Então essa é a estrutura de integrador que eu uso para fazer sinal de diferença. Então a gente tem duas estruturas. Essa estrutura aqui, que ela me privilegia a robustez, com custo que aumenta a ordem do sistema, talvez a complexidade de implementação, e essa estrutura aqui, que é do estrutura feed-forward, que não aumenta a ordem do sistema, só que não é muito robusto também, e pode trazer complicações no caso de outras referências. Nem mostrei, né? Vamos fazer... pode trazer complicações no caso de outras referências que não sejam constantes. Nem mostrei, mas vamos fazer um exemplozinho aqui do integrador como uma referência senoidal. Espero que eu não pague de mentiroso. Fontes. Gerador senoidal. Vamos colocar aqui amplitude, frequência. Vamos colocar uma frequência um pouco maior só para a gente conseguir ver. Frequências muito grandes ele vai tender a não seguir, mas ele está aqui seguindo uma senoide. Não sei se é a senoide que a gente quer, mas é a senoide que a gente tem. Que é esse scope aqui que tem multi-entradas. Então eu coloco. Quando a gente coloca aqui, né, vamos rodar. De fato, ele não seguiu muito bem a senoide, ele até segue aqui a senoide original da referência e aqui a senoide que eu obtive no meu sistema. Ok? Então, senoide original de menos 1 a 1. E essa amplitude aqui não está seguindo a amplitude que eu desejo. Está de menos 2 a 2. Tá? Então, ele vai ter suas limitações também. Sinais de alta frequência ele vai acabar não pegando. Tá? Se eu pegar, por exemplo, agora, colocar uma referência menor, vou colocar uma referência meio aqui. Então, ele consegue seguir. Né? Tipo, quando ele chega aqui, é difícil comparar que não está no mesmo, mas você vê que esse cara aqui está no menos 1, né? Esse cara aqui também está no menos 1. Ele está um pouquinho defasado, aqui está no menos 1 aqui no 22, aqui está um pouquinho depois do 22, aqui está antes do 22, mas ele está seguindo pelo menos a amplitude com uma certa defasagem. Tá? Então, mas pelo menos ele é capaz de seguir mais ou menos, ele tem essa capacidade. O outro tem mais problemas em relação a isso, que a gente, na hipótese nossa, a gente pressupõe que os estados têm que estar parados, não pode estar oscilando. Então a gente não garante nada. Aqui a gente não garante segmento total, né? Não do jeito que eu estou fazendo aqui, dá para melhorar com os polos que eu coloco aqui, com trator, caminhão, bateção, maravilha, né? Mas é isso aí. Então, essa estrutura de integradores e de feed-forward para fazer o segmento de referência. Ok? Então é isso. Valeu. Até mais.